Em um tribunal silencioso, um homem assina o fim de um casamento acreditando ter vencido, sem imaginar que está prestes a ser confrontado pela maior humilhação de sua vida. Diante dele, uma mulher simples e serena aceita cada palavra com uma calma quase inquietante, como se soubesse algo que ninguém mais ali sabia. O que parecia apenas mais um divórcio comum, logo se transforma em uma revelação capaz de virar todo o jogo em segundos. Mas o verdadeiro choque não está na riqueza escondida, e sim na força silenciosa de quem nunca precisou provar nada. Antes de mergulhar nessa história cheia de reviravoltas e lições marcantes, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais relatos surpreendentes como este. O cartório ficava em um dos andares mais altos do edifício paulistano, com vista para a Avenida Paulista, estendida como uma promessa ao horizonte. Rafael Monteiro assinou os papéis com a mesma desenvoltura com que assinava contratos milionários. O punho firme, o queixo erguido, o olhar distante de quem já havia tomado a decisão havia muito tempo e simplesmente estava cumprindo uma formalidade. Ao lado, sentada em silêncio do outro lado da mesa, Luísa acompanhou o gesto sem dizer uma palavra. O advogado recolheu os documentos com cuidado, organizou as páginas e informou que o processo estava concluído naquela etapa. Rafael se levantou antes mesmo que o homem terminasse a frase, abotoou o paletó com um movimento preciso e olhou para Luísa com aquela expressão que ela já conhecia tão bem, uma mistura de superioridade e tédio que ele nem se dava ao trabalho de disfarçar. "Espero que você saiba o que vai fazer da sua vida agora", ele disse. E havia algo quase benevolente no tom, como se estivesse concedendo uma última orientação a alguém menos capaz. Porque daqui para frente, cada um segue o seu caminho. Luísa o olhou por um momento. Não respondeu. Pegou sua bolsa, uma peça simples de couro marrom que ela usava há anos, e saiu da sala sem pressa. Rafael ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos. Sentiu algo que não soube nomear, mas que rapidamente afastou. Havia coisas mais importantes para pensar. A reunião com os investidores da Monteiro Participações estava marcada para a tarde, e ele precisava chegar com a cabeça no lugar. Lá fora, no corredor iluminado por luminárias discretas, Luísa encostou as costas na parede por um instante. Respirou fundo. A Avenida Paulista lá embaixo continuava no mesmo ritmo de sempre, indiferente. Ônibus, carros, pessoas apressadas, a cidade que nunca aguardava ninguém. Ela conheceu Rafael há 7 anos, numa manhã de terça-feira na cafeteria Grão Nobre, no bairro do Itaim Bibi, onde trabalhava atrás do balcão desde que chegou a São Paulo. Ele havia entrado irritado, com o celular no ouvido e o terno levemente amassado, como alguém que já havia tido um dia longo antes das 9 da manhã. Pediu um expresso duplo sem açúcar e ela havia preparado com aquela atenção que dedicava a tudo o que fazia, caprichando no crema, ajustando a temperatura com precisão. Ele voltou no dia seguinte, e no seguinte, e em algum momento deixou de falar no telefone quando entrava e passou a cumprimentá-la pelo nome. Para Luísa, Rafael tinha uma qualidade que ela admirava genuinamente naquela época, uma obstinação rara, uma energia que se traduzia em horas longas de trabalho e em uma crença sincera de que era possível construir algo do zero. Ela via nele um homem que ainda estava se tornando, e havia algo bonito nisso. Ela acreditou que poderia caminhar ao lado desse processo. O que ela não previu foi a velocidade com que o sucesso mudaria a arquitetura dele por dentro. Os primeiros anos foram bons. Rafael era ambicioso, mas ainda ouvia, ainda ria. Havia tardes de domingo no apartamento pequeno do Brooklyn, onde os dois cozinhavam juntos, e ele a escutava falar sobre os clientes da cafeteria com interesse genuíno. Havia conversas que duravam até tarde, com as janelas abertas e São Paulo piscando lá fora como uma constelação deitada. Mas à medida que a Monteiro Participações cresceu, algo foi se comprimindo dentro dele. O espaço que antes existia para escutar, para rir, para notar o outro, foi sendo ocupado por métricas, projeções, orgulho. E o orgulho, em Rafael, nunca foi um traço discreto. Luísa permaneceu a mesma. Continuou trabalhando na cafeteria mesmo depois de o casamento ter mudado
radicalmente o padrão de vida do casal. Não por necessidade financeira, mas porque gostava. Gostava das pessoas, das conversas às 7 da manhã, do cheiro de café passado no vapor, da rotina que tinha textura e sentido. Rafael passou a ver isso como uma falha, uma recusa em crescer, uma escolha que ele julgava embaraçosa. Você não precisa trabalhar lá, ele dizia, com aquele tom que era menos uma observação do que uma acusação. Minha esposa atrás de um balcão. Parece que eu não dou conta de sustentar minha própria família, ela explicava. Ele não ouvia, ou ouvia e descartava. As críticas foram se tornando mais frequentes e mais afiadas, sobre a forma como ela se vestia nos jantares corporativos, sobre o que ela dizia ou deixava de dizer, sobre o quanto ela parecia discreta demais para o ambiente que ele agora frequentava, como se discrição fosse uma inadequação e não uma escolha. Naquele jantar no restaurante Terraço Itália, quando Rafael a havia interrompido diante de 6 executivos para dizer que ela não acrescentava nada à discussão, Luísa havia ficado em silêncio por um momento longo. Depois, com uma calma que desconcertou até os presentes, disse apenas que a gentileza nunca era insignificante. Rafael riu. Os outros se entreolharam sem saber o que fazer com aquilo. Naquela noite, no carro de volta para casa, ela olhou pela janela enquanto as luzes da cidade desfilavam e soube, com uma clareza que não doía tanto quanto deveria, que havia chegado ao fim de algo. Os meses seguintes foram de uma convivência que foi se tornando cada vez mais distante, como 2 instrumentos que tocam em salas separadas, e já não constroem mais nenhuma harmonia. Rafael contratou um advogado. Luísa contratou um também, um homem discreto chamado Dr. Cláudio Parente, que atendia em um escritório pequeno no Campo Bela, e que ela havia encontrado por indicação de uma amiga. O que Rafael não sabia era quem exatamente estava representando Luísa. E o que Luísa nunca havia contado para Rafael, em 7 anos de casamento, era quem ela realmente era. Não por desonestidade, mas porque nunca havia sido perguntada da maneira certa, e porque havia aprendido desde muito cedo, com o avô que a criara, que o caráter de uma pessoa se revela não no que ela possui, mas no que ela escolhe fazer com o que possui. Naquela tarde, ao sair do cartório, Luísa caminhou até a beira da janela do corredor e olhou para baixo por um momento. A cidade seguia. O trânsito na Paulista formava aquela fila conhecida do fim da tarde, os carros espelhando a luz laranja do sol que declinava atrás dos edifícios de vidro. Ela respirou, abriu o celular e digitou uma mensagem curta. Do outro lado, em algum lugar que não era São Paulo, alguém leu a mensagem e respondeu com 3 palavras apenas: "Estamos a caminho." Luísa guardou o celular na bolsa marrom de sempre, abotoou o casaco e foi até o elevador. Havia coisas para resolver, e ela havia aprendido, ao longo de toda a vida, que as coisas mais importantes se resolvem com paciência, sem pressa e sem alarde. O elevador desceu devagar, passando andar por andar em silêncio. Luísa ficou de frente para as portas fechadas, vendo seu próprio reflexo no metal polido. Uma mulher de traços serenos, cabelos castanhos presos com simplicidade, roupas sem extravagância. A mesma imagem que Rafael havia aprendido a desprezar. A mesma imagem que, em poucos dias, iria reconfigurar a compreensão de muita gente sobre o que significa valor, poder e presença no mundo. As portas se abriram no térreo. Ela saiu para a rua e o vento da tarde a recebeu com aquele cheiro característico de São Paulo no entardecer, asfalto aquecido, cafezinho de padaria, fumaça distante. A cidade que ela escolheu para viver de forma simples, por decisão própria, sem que ninguém jamais tivesse lhe pedido isso ou compreendido plenamente por quê. Uma escolha que Rafael nunca entendeu e que, muito em breve, todos os que estiveram presentes naquele processo precisariam aprender a respeitar. A sede da Monteiro Participações ocupava 3 andares de um dos edifícios mais modernos da Faria Lima. Rafael havia escolhido o local com o mesmo critério que aplicava a tudo: visibilidade, impacto, a mensagem que o endereço transmitia antes mesmo que qualquer reunião começasse.
O nome da empresa, gravado em letras de aço escovado na entrada do hall, causava exatamente o efeito que ele queria, uma primeira impressão que antecipava poder. Naquela tarde, enquanto Luísa saía do cartório, Rafael entrava pelo saguão com passos largos e o celular no ouvido, já em plena conversa com seu sócio minoritário, Henrique Drummond, um homem de 52 anos que havia aportado capital nos primeiros anos da empresa, e que desde então acompanhava o crescimento da Monteiro com um misto de admiração e cautela. A audiência foi como eu esperava, Rafael disse enquanto subia no elevador, apertando o botão do andar com o polegar. Limpinha, sem complicação. Você sabe como é, Henrique. Algumas pessoas simplesmente não têm estrutura para segurar o tranco de um processo desses. Do outro lado da linha, Henrique fez uma pausa breve antes de responder. E ela, como ela estava? Tranquila demais, Rafael disse, e havia uma sombra de algo na voz que ele não percebeu. Quase estranha, mas é o jeito dela, né? Nunca foi de fazer cena. Henrique não respondeu imediatamente. Rafael já havia entrado no corredor do segundo andar e cumprimentava com um aceno a assistente que se levantava para informá-lo da pauta da tarde. Encerrou a ligação com uma promessa de jantar na semana seguinte e se instalou na cadeira giratória atrás da mesa de vidro que dominava o escritório como um palco. O que Rafael gostava de dizer, especialmente em eventos de networking e nos perfis de negócios que concedia com alguma frequência a portais especializados, era que havia construído tudo com as próprias mãos. A frase era tecnicamente verdadeira em partes e completamente enganosa em outras. Havia um aporte inicial de um fundo de investimentos no segundo ano da empresa que havia sido determinante. Havia contratos fechados por meio de conexões que não eram inteiramente suas. Havia decisões tomadas por Henrique nos bastidores que Rafael havia assumido como próprias com o tempo. Mas o mito do autofabricado é irresistível para quem precisa dele. E Rafael havia construído o mito tão solidamente que havia deixado de distinguir onde terminava a narrativa e onde começava a realidade. Em contrapartida, o que ele nunca havia dedicado um único momento de reflexão séria era a mulher com quem havia passado 7 anos. Luísa era, na arquitetura mental de Rafael, uma presença que ocupava a categoria de estabilidade doméstica, alguém que existia em paralelo à vida real, que era a empresa. Ela não causava problemas, não exigia atenção constante. Era gentil de uma forma que ele havia passado a interpretar como ingenuidade, confiante de uma maneira que ele havia recodificado como passividade. Nunca lhe ocorreu que a calma de Luísa poderia ser outra coisa. Nunca lhe ocorreu fazer as perguntas básicas que qualquer pessoa atenta teria feito nos primeiros meses de um relacionamento. De onde ela vinha, de fato? Quem era sua família? Como havia sido sua infância? Ele sabia que ela havia crescido no interior, que os pais haviam partido cedo e que havia sido criada por um avô. Mas nunca perguntou o nome desse avô. Nunca perguntou o que ele fazia. Nunca perguntou nada além do necessário para preencher o espaço que ela ocupava em sua vida. A desatenção, como a arrogância, tem um custo que raramente é cobrado no momento em que é acumulado. Naquela tarde, enquanto Rafael revisava projeções para o trimestre seguinte com sua equipe de analistas, 2 homens desembarcavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindos de Zurique. Um deles era Bruno Andrade, advogado sênior do escritório Andrade, Parente e Associados, especializado em direito patrimonial internacional, com passagens por escritórios em Londres, Nova York e Tóquio. O outro era o Dr. Valdemar Figueira, assessor jurídico pessoal de uma das famílias mais discretas e influentes do Brasil, cuja existência era praticamente desconhecida do grande público, não porque fossem obscuros, mas porque haviam escolhido, ao longo de décadas, construir um poder que não precisasse de holofotes para existir. Os 2 homens não conversaram muito no trajeto até a cidade. Conheciam bem o trabalho que os aguardava. Já haviam passado por situações semelhantes outras vezes, embora raramente com as mesmas circunstâncias específicas, uma herdeira que havia escolhido viver incógnita, um casamento que havia durado anos,
sem que o marido tivesse a menor ideia com quem estava dormindo sob o mesmo teto. No hotel próximo ao Parque Ibirapuera, onde se hospedaram, Bruno Andrade abriu o notebook e revisou os documentos que já havia organizado com semanas de antecedência. O acordo pré-nupcial estava assinado, testemunhado e registrado em cartório antes mesmo do casamento, há 7 anos. Luísa havia insistido naquele ponto antes de aceitar o pedido de Rafael. Não por desconfiança, ela mesma explicou ao Dr. Cláudio Parente na época, mas por princípio. Ela havia aprendido desde cedo que proteger o que existe não é egoísmo, é responsabilidade. Rafael nunca havia lido o documento com atenção. Assinou onde mandaram, em uma tarde apressada em que ele tinha uma reunião logo depois e já estava com a cabeça em outro lugar. Era, afinal, um protocolo legal que ele considerava desnecessário, já que, naquela época, a fortuna que ele estava construindo era a dele. E era dela que ele se orgulhava. O que a outra parte trazia para a mesa nunca lhe pareceu relevante. Agora, sentado diante das projeções do trimestre, com a sensação segura de quem acabou de se livrar de um peso, Rafael não fazia ideia de que do outro lado da cidade, em um hotel com vista para o lago do Ibirapuera, 2 advogados organizavam dossiês que mudariam em definitivo a forma como ele seria enxergado pelo mercado, pelos sócios e por si mesmo. A audiência final estava marcada para dali a 8 dias, tempo suficiente para que as peças continuassem se movendo com a silenciosa precisão que caracterizava tudo o que Luísa fazia, e tempo suficiente para que Rafael seguisse acreditando, com toda a convicção de sua arrogância bem alimentada, que o capítulo havia se encerrado a seu favor. Naquela mesma noite, Luísa jantou sozinha em seu apartamento novo, um espaço alugado nos Jardins que ela havia escolhido pela proximidade com um pequeno mercado que gostava, e por uma janela que dava para uma figueira antiga plantada na calçada. Havia preparado um macarrão simples, com ervas frescas e azeite, e comeu devagar, ouvindo a cidade lá fora. Não havia tristeza no silêncio daquele apartamento. Havia uma espécie de retorno, como quem, depois de um longo desvio em estrada desconhecida, reconhece finalmente o cheiro do caminho certo. Ela pensou em seu avô Arnaldo, como pensava sempre que precisava de âncora. Um homem que havia construído um dos maiores grupos empresariais do Hemisfério Sul sem nunca ter precisado gritar para ser ouvido. Um homem que lhe havia ensinado, ainda criança, que o poder verdadeiro nunca precisa se anunciar. Que a gentileza não é fraqueza, mas a forma mais sofisticada de força que existe, e que as pessoas que desprezam a simplicidade em geral o fazem porque não possuem profundidade suficiente para reconhecer o que ela contém. Luísa lavou o prato, apagou a luz da cozinha e foi dormir com aquela serenidade de quem sabe que os dias que vêm pela frente serão difíceis, mas que a dificuldade, ao contrário do que muitos pensam, nunca foi razão suficiente para deixar de ser quem se é. A cafeteria Grão Nobre tinha o tipo de ambiente que faz as pessoas voltarem não pelo café em si, embora o café fosse excelente, mas pela sensação de que ali o tempo passava em um ritmo ligeiramente diferente do resto da cidade. As mesinhas de mármore branco, os bancos de madeira clara, as janelas altas que deixavam entrar a luz da manhã sem filtro. Era um lugar honesto, e Luísa havia sido, por anos, parte desse ambiente com a mesma naturalidade com que a figueira da calçada ao lado era parte da paisagem. Na semana que se seguiu à assinatura dos papéis no cartório, ela voltou à cafeteria não para trabalhar, pois havia pedido uma licença temporária, mas para tomar o café da manhã. Gostava da rotina do lugar, do barulho das xícaras, do cheiro de pão quentinho que chegava da padaria do fundo, da conversa de 2 aposentados que ocupavam sempre a mesma mesa perto da janela e discutiam futebol com a seriedade de quem delibera sobre questões de Estado. Fernanda, a gerente da cafeteria e amiga de Luísa há 6 anos, trouxe o expresso sem que fosse pedido e sentou-se na cadeira de frente por alguns minutos. — Como você está de verdade? Ela perguntou sem rodeios, porque Fernanda era o tipo de pessoa que não desperdiçava palavras com formalidades quando havia algo real para dizer. — Estou bem, Luísa respondeu,
e soou verdadeiro porque era. Cansada de um jeito diferente, como quem terminou de carregar algo por tempo demais. Fernanda a olhou com atenção. Você vai precisar de alguma coisa? Financeiramente, quero dizer. Luísa sorriu com aquela leveza que às vezes irritava as pessoas justamente por parecer incompreensível diante das circunstâncias. Não se preocupe com isso. Fernanda estudou o rosto da amiga por um momento, como se tentasse decifrar algo que estava quase visível, mas não completamente. Era assim com Luísa desde sempre. Havia uma quietude nela que nunca parecia resignação, mas que também nunca se traduzia em explicações completas. Como se ela soubesse coisas que preferia não dizer, não por segredo, mas porque nem sempre as palavras eram o instrumento certo. Naquela mesma manhã, a alguns quilômetros dali, na Faria Lima, Rafael realizava uma das reuniões mais importantes do trimestre. 5 investidores internacionais, sentados em torno da mesa de vidro do 5º andar, projeções no telão, números que contavam uma história cuidadosamente editada de crescimento consistente e perspectivas sólidas. Rafael era bom nisso. Sabia como preencher uma sala com presença, como modular a voz para transmitir simultaneamente urgência e confiança, como fazer os outros sentirem que estavam diante de algo que não podiam perder. O que ele não sabia era que 2 dos 5 investidores presentes naquela sala tinham ligações diretas, ainda que indiretas e não rastreáveis à primeira vista, com o Grupo Vasconcelos, o conglomerado que o avô de Luísa, Arnaldo Vasconcelos, havia construído ao longo de 60 anos de trabalho, e que hoje era gerido pela herdeira que Rafael havia acabado de divorciar sem saber o que estava descartando. Não havia conspiração nisso, apenas a geometria invisível do poder real que não se anuncia, mas que existe em toda parte, conectando pontos que para os desinformados parecem aleatórios. Um dos investidores, um homem chamado André Salles, observou Rafael ao longo de toda a reunião com uma atenção que ia além dos números. André conhecia Arnaldo Vasconcelos há décadas, havia jantado com ele diversas vezes e soubera, por canais discretos, da situação do divórcio. Não disse nada, apenas observou, e tomou notas mentais com a eficiência silenciosa de quem entende que as histórias verdadeiramente importantes raramente começam com uma declaração. Rafael encerrou a reunião com um aperto de mão firme e aquele sorriso de quem sabe que foi bem. Henrique, que havia acompanhado a apresentação em segundo plano, ficou para trás enquanto os investidores saíam e se aproximou quando a sala ficou vazia. Foi bem, Rafael disse antes que Henrique falasse. Foi, Henrique concordou, mas havia algo no tom. Uma pausa que durou 1 segundo mais do que o necessário. O que foi? Rafael perguntou, lendo o sócio como lia planilhas. Henrique escolheu as palavras com cuidado. André Salles, você sabe quem ele representa de fato? Rafael franziu o senho levemente. Fundo Europeu, base em Amsterdã. Por quê? Tem outras associações, Henrique disse. Menos óbvias. Eu estava conversando com o escritório de advocacia dele semana passada, por conta de outro negócio, e o nome Vasconcelos apareceu em um contexto que eu não esperava. Rafael ficou imóvel por 1 segundo. O nome Vasconcelos não lhe dizia nada de concreto. Era um sobrenome comum o suficiente para não ativar nenhuma conexão, mas a forma como Henrique o disse, com aquela contenção de quem está entregando uma ponta de linha e aguardando para ver se de outro puxa, fez Rafael sentir algo que raramente sentia. Uma leve e inexplicável inquietação. Coincidência, ele disse, depois de um momento, e retomou o passo em direção à porta. Henrique ficou parado no meio da sala vazia por alguns segundos depois que Rafael saiu. Olhou para a mesa onde os papéis da reunião ainda estavam espalhados. Depois, olhou para a janela e para a Faria Lima lá embaixo, com seus prédios de vidro refletindo uns aos outros em um espelho infinito de ambições. Ele tinha 52 anos e havia visto o suficiente para saber que coincidências no mundo dos negócios reais raramente eram coincidências, mas também sabia que há momentos em que a melhor estratégia é simplesmente aguardar. Que os acontecimentos têm um ritmo próprio e que tentar apressar a compreensão de algo que ainda está se desdobrando
É como abrir uma porta antes que o cimento do outro lado tenha tido tempo de firmar. Ele recolheu os papéis com calma, apagou o telão e saiu da sala com a sensação de que os dias seguintes seriam mais interessantes do que o sócio imaginava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luísa caminhava pelo Parque Trianon após o café da manhã com Fernanda, aproveitando a temperatura amena da manhã paulistana, que às vezes surpreendia com sua generosidade. Ela caminhou pelo percurso interno de terra batida entre as árvores antigas, respirando aquele ar levemente diferente que os jardins urbanos conseguem preservar, mesmo cercados de asfalto e barulho. Seu celular vibrou com uma mensagem de Bruno Andrade, confirmando que toda a documentação estava em ordem e que a equipe estaria presente na audiência conforme planejado. Ela respondeu com um agradecimento breve e continuou caminhando. Havia uma árvore no meio do percurso, uma gameleira centenária de raízes expostas que se espalhavam pela terra como braços abertos, que Luísa sempre admirava toda vez que passava por ali. Ela parou diante dela por um momento, colocou a mão sobre a casca rugosa e pensou, como havia pensado muitas vezes, em como as coisas que duram são sempre aquelas que crescem devagar, profundamente, sem alarde, firmando raízes que ninguém vê antes de se tornarem impossíveis de ignorar. Era uma metáfora que seu avô Arnaldo costumava usar, e que ela havia aprendido a entender não apenas como filosofia, mas como método. 6 dias restavam até a audiência. E o tempo, como sempre, seguia seu curso com uma indiferença absoluta às ansiedades dos envolvidos. Para os que sabiam o que estava por vir, isso era suficiente. Para os que não sabiam, o tempo continuaria passando da mesma forma, até que a realidade chegasse sem pedir licença. O escritório do Dr. Cláudio Parente ficava em um sobrado discreto na Rua Domingos de Moraes, no bairro do Vila Mariana, entre uma floricultura e uma loja de instrumentos musicais que havia ali há décadas. A placa na porta era pequena, o nome em letras pretas sobre fundo branco sem ornamentos. Quem passava pela calçada raramente prestava atenção. Era exatamente o tipo de lugar que Luísa buscava quando precisava de alguém para confiar. Ela havia chegado cedo naquela manhã de quinta-feira, 2 dias antes da audiência, e encontrou Cláudio já à mesa com 3 xícaras de café enfileiradas e uma pilha de documentos que, para um observador desatento, poderia parecer apenas mais um processo de divórcio comum de São Paulo. Mas cada página daquele dossiê representava décadas de estrutura patrimonial cuidadosamente construída sob a orientação direta de Arnaldo Vasconcelos e de seus assessores internacionais. Bruno Andrade me ligou ontem à noite, Cláudio disse enquanto Luísa se sentava. Está tudo alinhado. O Dr. Valdemar virá pessoalmente para a audiência. Eu sei, ela disse. Ele me escreveu. Você está preparada para o que vai acontecer ali dentro? Luísa pegou uma das xícaras de café e tomou um gole antes de responder. Estou. O que me preocupa não é o que vai acontecer comigo. É a forma como vai acontecer com ele. Cláudio a estudou com aquela atenção clínica que desenvolve ao longo de anos, lidando com os lados mais expostos das pessoas. Você ainda se preocupa com ele. Não da forma que você está pensando, ela disse, sem hesitar. Me preocupo como alguém se preocupa ao ver uma pessoa prestes a cair de um lugar alto. Não porque você ainda se importa com ela da mesma forma, mas porque queda é queda. Cláudio assentiu lentamente. Havia algo que ele queria perguntar há semanas e que havia adiado por respeito profissional. Mas naquele momento, com a audiência a 2 dias de distância, sentiu que o momento era adequado. Por que você nunca contou para ele? Luísa ficou em silêncio por um momento. Do lado de fora, o barulho abafado de São Paulo chegava filtrado pelas paredes grossas do sobrado. A floricultura ao lado havia recebido uma entrega, e o cheiro de flores chegava suavemente pela fresta da janela. No começo, porque não parecia necessário, ela disse finalmente. Quando você conhece alguém, não apresenta um currículo, você apresenta quem você é. E eu sou a mesma pessoa que estava atrás do balcão daquela cafeteria. A herança é uma circunstância, não um traço de caráter. E depois? Depois ficou claro que o Rafael que estava na minha frente
não se importaria com quem eu era de fato. Ele se importaria com o que eu representava. E eu não queria ser uma cifra nos planos de ninguém. Cláudio não disse mais nada. Recolheu os documentos com cuidado e os organizou na pasta que entregaria ao cartório na manhã seguinte. O trabalho estava feito. Agora era apenas esperar. Enquanto essa conversa acontecia no Vila Mariana, Rafael Monteiro estava em uma situação que raramente experimentava: a incerteza. Havia acordado naquela quinta-feira com uma sensação vaga que não conseguia nomear. Um desconforto que não tinha causa identificável e que, por isso mesmo, era mais difícil de administrar do que os problemas concretos que ele sabia resolver. Passara a manhã revisando os termos do divórcio com seu advogado, um especialista chamado Dr. Fábio Reston, que havia sido indicado por colegas do setor e que tinha a reputação de ser implacável em processos que envolviam divisão de ativos. O problema, como Reston havia explicado com uma delicadeza calculada, era que não havia ativos a dividir do lado dela. O acordo pré-nupcial era claro e estava em perfeita ordem legal. Luísa não reclamava nada. Estava, na visão de Reston, sendo mais do que razoável. Ela não pediu nada? Rafael perguntou pela terceira vez, como se a resposta pudesse mudar. Nada, Reston confirmou. Mantém apenas os bens pessoais que já eram dela antes do casamento. Não há reclamação sobre o apartamento, sobre os investimentos, sobre nada relacionado à empresa. Rafael deveria ter sentido alívio, e havia uma parte dele que sentiu. Mas havia outra parte que interpretou aquele silêncio de Luísa não como generosidade, mas como confirmação de sua teoria. Ela não reclamava, porque não havia nada que ela pudesse reclamar com chances de sucesso. Na lógica dele, era a rendição de quem não tem recursos para lutar. Essa interpretação o confortou. E o conforto, naquele caso, era o mesmo que a venda nos olhos de quem caminha para a beira de um precipício, achando que está descendo uma escada suave. Naquela tarde, Rafael foi a um jantar de negócios no Fasano com 2 sócios de um fundo que estava em fase de negociação. Bebeu bem, conversou melhor ainda e, em algum momento no meio da sobremesa, fez uma piada sobre o divórcio que arrancou risos da mesa, a piada de alguém que se sente em posição suficientemente segura para transformar algo significativo em entretenimento social. Um dos presentes, um homem chamado Gustavo Leite, que trabalhava como assessor independente e tinha conexões nos mais variados setores do mercado financeiro paulistano, não riu. Sorriu educadamente, mas não riu. Porque Gustavo Leite conhecia o nome Vasconcelos de uma forma que Rafael nunca conheceria sem que lhe contassem. E sabia, portanto, que a piada que Rafael fazia naquele momento sobre a ex-esposa simples e sem recursos era, nos bastidores da realidade, uma das coisas mais equivocadas que alguém poderia dizer em uma mesa de jantar na cidade de São Paulo. Mas Gustavo não disse nada. Apenas cortou o creme brulee com a colher e ouviu o resto da conversa com aquela atenção de quem sabe que o mundo tem camadas que só se revelam quando o tempo decide que chegou a hora. E a hora, naquele caso, estava a menos de 48 horas de distância. Naquela noite, Luísa ligou para seu avô Arnaldo. A ligação foi curta, como eram todas as conversas deles, quando as palavras necessárias já haviam sido ditas em outros momentos, e o que restava era apenas a presença de uma voz familiar atravessando a distância. "Você está bem?" ele perguntou com aquela voz grave que carregava o peso de décadas e que, ao mesmo tempo, tinha a capacidade de soar como proteção concreta. "Estou", ela disse. "Obrigada por mandar o Valdemar." "Ele é o melhor", Arnaldo disse simplesmente. E depois, após uma pausa, "Você não precisa fazer isso, você sabe. Se preferir encerrar de forma discreta, é possível. Posso garantir isso." "Não", Luísa disse sem hesitar. "Não é sobre punição. É sobre clareza. Ele precisa enxergar com precisão o que fez, não como castigo, mas porque a falta de clareza é o que permite que as mesmas escolhas se repitam." Arnaldo ficou em silêncio por um momento. Depois, com aquela calma de quem passou a vida toda distinguindo o que é vaidade do que é verdade, disse apenas: "Você é melhor do que eu, Luísa." Ela desligou sorrindo,
com os olhos levemente úmidos, não de tristeza, mas daquele tipo de emoção que surge quando alguém que você respeita profundamente diz em voz alta algo que você carregava em silêncio. Faltava um dia. E São Paulo seguia, como sempre, indiferente e barulhenta, sem saber que em algum ponto dentro de si mesma, uma história estava prestes a chegar ao momento em que a verdade, tão pacientemente contida, finalmente ultrapassaria todos os limites que tentaram contê-la. A manhã da audiência chegou com aquela friagem sutil que São Paulo às vezes reserva para dias de outubro, uma temperatura que não é fria o suficiente para justificar casaco pesado, mas que lembra sutilmente que o ar pode mudar sem aviso. O Fórum Cível do Centro estava movimentado desde cedo, como sempre, com advogados carregando pastas, funcionários cruzando corredores com pilhas de processos e aquele ruído de fundo constante que faz parte da arquitetura sonora de qualquer espaço onde decisões importantes são tomadas em ritmo industrial. Rafael chegou às 9h20, 10 minutos antes do horário marcado, com o Dr. Fábio Reston ao lado, e aquela postura de quem está acostumado a entrar em salas e ocupá-las imediatamente. Usava um terno azul marinho de corte preciso, sapatos engraxados com esmero, e havia dormido bem, o que era, por si só, uma declaração de como ele interpretava a situação que estava prestes a encerrar. Cumprimentou o funcionário na entrada com um aceno, avaliou o corredor com os olhos e não viu Luísa ainda. Imaginou que ela chegaria atrasada, talvez acompanhada apenas do advogado do Campo Bela que havia contratado, e que a audiência seria rápida, formal, sem surpresas. Era o que Reston havia projetado. Era o que Rafael havia decidido acreditar. Luísa chegou às 9h25. Entrou pela porta principal sem pressa, usando um blazer bege sobre uma blusa de seda cor de areia, o cabelo solto, a postura tranquila de sempre. Ao lado dela, o Dr. Cláudio Parente carregava uma pasta discreta. Eles se instalaram no corredor, próximos à sala designada, e conversaram em voz baixa. Rafael a avistou do outro lado do corredor e cruzou com ela um olhar breve. Ela o cumprimentou com um aceno de cabeça, sem hostilidade, sem distância excessiva. Apenas a polidez de quem foi criado para tratar as pessoas com respeito, independentemente do que se passa internamente. Ele interpretou aquilo como nervosismo contido. Estava errado, como estava errado sobre praticamente tudo relacionado a ela. A sala de audiência era funcional e sem adornos, com uma mesa comprida, cadeiras estofadas de couro sintético escuro e uma janela gradeada que deixavam entrar um retângulo de luz fria. A juíza, doutora Mariana Salgado, presidia o processo com a eficiência característica de quem conduz dezenas de audiências por semana e que conhece a diferença entre o que parece importante e o que de fato é. O processo começou dentro da normalidade esperada. Identificação das partes, confirmação dos documentos, a revisão formal dos termos do acordo já assinado. Rafael ouviu tudo com aquela expressão de atenção controlada que usava em reuniões corporativas, participando com respostas breves e precisas quando necessário. Foi quando a doutora Salgado passou para a fase de confirmação dos representantes legais que Rafael notou pela primeira vez algo diferente. Cláudio Parente apresentou sua habilitação e, em seguida, informou que havia representação complementar presente. A juíza assentiu como se já soubesse, e Reston se inclinou levemente para Rafael com uma expressão que ele não havia visto antes no advogado. Uma concentração súbita, quase como cautela. A representação adicional, Reston murmurou. Não sabia disso, Rafael respondeu, igualmente baixo, sentindo aquela inquietação da noite anterior, retornando com mais corpo. Foi então que a porta da sala se abriu. Não de forma dramática. Não houve barulho de passos apressados, nem gesticulação. A porta simplesmente se abriu, e dois homens entraram com a serenidade de quem entra em um lugar onde tem direito de estar. O primeiro era Bruno Andrade, alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, terno cinza grafite, pasta de couro italiano. O segundo era o Dr. Valdemar Figueira, 71 anos,
rosto sério e olhos que pareciam ter visto e guardado mais informação do que a maioria das pessoas processa em uma vida inteira. Atrás deles, de terno escuro, um assistente carregava uma segunda pasta e uma caixa de documentos lacrada. Rafael os olhou sem reconhecer nenhum dos dois, mas havia algo na forma como a doutora Salgado os recebeu, com um aceno que continha uma deferência discreta, e não protocolar, que fez algo mudar na temperatura do ambiente. Dr. Valdemar Figueira, representando os interesses patrimoniais da senhora Luísa Vasconcelos. O homem se identificou com uma voz baixa e absolutamente firme. O sobrenome ecoou na sala com uma força que não tinha volume, apenas peso. Reston ficou imóvel por um segundo, que durou mais do que um segundo deveria durar. Depois inclinou-se novamente para Rafael, com uma expressão que tinha mudado completamente de registro. Não era mais cautela, era algo mais próximo de assombro contido. Rafael, ele disse em voz muito baixa. Vasconcelos. Você sabe quem é Arnaldo Vasconcelos? Rafael sentiu as palavras chegarem antes de processá-las completamente. O nome Arnaldo Vasconcelos não era desconhecido. Era impossível estar no mercado financeiro de São Paulo por tempo suficiente e não ter ouvido o nome. Era uma das maiores fortunas do país, construída ao longo de décadas em setores que iam de infraestrutura à tecnologia, com ramificações internacionais que faziam da empresa uma das mais relevantes do hemisfério. Um nome que existia nas margens das conversas mais sérias do mercado, mencionado com aquela combinação particular de respeito e distância reservada às coisas realmente grandes. Rafael olhou para Luísa. Ela não estava olhando para ele. Estava com os olhos voltados para a juíza, com aquela expressão de sempre, serena, presente, sem urgência. A mesma expressão que ele havia interpretado por 7 anos como ausência de profundidade. A mesma expressão que ele estava começando, naquele exato momento, a ler de uma forma completamente diferente. Ela é... Rafael começou, e não terminou a frase. Reston não respondeu, porque a resposta estava se tornando evidente por conta própria, com a velocidade lenta e absolutamente irreversível de uma maré que sobe. A doutora Salgado pediu ordem e continuidade ao processo. Bruno Andrade apresentou os documentos em sequência, com a precisão metódica de quem ensaiou cada passo com antecedência. As certificações de identidade de Luísa como herdeira principal do Grupo Vasconcelos. Os registros do acordo pré-nupcial datado de 7 anos antes, assinado, testemunhado, registrado em cartório de notas com validade plena. A documentação comprovando que os bens pessoais de Luísa, inteiramente desvinculados da Monteiro Participações, somavam um patrimônio que estava em uma escala que não tinha nenhuma proporção com o que Rafael havia construído. Cada documento que Bruno Andrade retirava da pasta e entregava à juíza era como uma camada que se retirava de algo que havia estado ali o tempo todo, esperando ser visto. Rafael ficou imóvel durante toda aquela etapa. Reston fazia anotações com urgência silenciosa ao lado. O assistente que acompanhava a equipe de Luísa continuou depositando folhas sobre a mesa com a cadência tranquila de quem executa um trabalho que está completamente sob controle. Em determinado momento, Rafael olhou novamente para Luísa. Desta vez ela o olhou de volta. Não havia triunfo naquele olhar. Não havia acusação nem ironia. Havia apenas a mesma serenidade de sempre, agora compreensível de uma forma que ele não tinha palavras para articular, porque compreender aquilo significava compreender simultaneamente o tamanho do erro que havia cometido, e o erro era grande demais para caber em uma única tomada de consciência. Ela desviou o olhar e voltou a acompanhar os procedimentos da audiência. Rafael sentiu o chão sob seus pés, que era o mesmo chão de sempre mudar de consistência. Não estava caindo, mas estava pela primeira vez em muito tempo com a absoluta clareza de que havia algo que ele não entendia sobre o mundo e que essa incompreensão havia custado muito mais do que ele havia calculado. A audiência encerrou em menos de 1 hora. A doutora Mariana Salgado analisou os documentos com atenção sistemática, fez as perguntas protocolares necessárias e declarou o processo concluído com todos os requisitos legais satisfeitos.
O acordo pré-nupcial era válido, os termos do divórcio eram os acordados, e nenhuma das partes havia apresentado impugnação. Nada havia sido contestado. Nada havia sido pedido por Luísa além do que já era dela. Ao sair da sala, Rafael parou no corredor com Reston enquanto a equipe de Luísa passava à sua frente com a mesma compostura com que havia chegado. Bruno Andrade cumprimentou Reston com um aceno profissional e seguiu em frente. O Dr. Valdemar Figueira passou sem olhar para Rafael. O assistente carregou a caixa de documentos com os mesmos passos metódicos de quem termina uma tarefa que já estava concluída antes mesmo de começar. Luísa foi a última a sair. Parou ao lado de Rafael por um momento. Não havia hostilidade naquela pausa. Havia algo mais difícil de nomear. Uma espécie de despedida que reconhece que as palavras já não modificariam nada de relevante. Cuide-se, ela disse, simplesmente, e continuou andando. Rafael ficou parado no corredor por um tempo que não saberia dizer quanto durou. Reston falava ao seu lado, provavelmente sobre os próximos passos legais, sobre registros a serem atualizados, sobre formalidades que precisariam ser cumpridas. Mas Rafael não estava ouvindo. Estava olhando para o corredor vazio onde Luísa havia acabado de desaparecer na curva que levava à saída. Havia uma sensação que ele não esperava sentir naquele momento, e que por isso mesmo chegou com uma intensidade que o surpreendeu. Não era raiva. Não era humilhação, embora a humilhação estivesse ali como componente inevitável. Era algo mais antigo e mais fundo, parecido com aquela tontura que surge quando você percebe que foi na direção errada por tempo suficiente para ter chegado muito longe do lugar onde deveria estar. 7 anos. 7 anos ao lado de uma pessoa que ele havia sistematicamente recusado a enxergar, que ele havia reduzido a uma função, uma presença doméstica, uma companheira de imagem que não impressionava o suficiente para o ambiente que ele frequentava, que ele havia criticado, diminuído, ignorado, com uma consistência que agora, diante do que havia acabado de presenciar, soava não apenas errada, mas profundamente absurda. Reston finalmente parou de falar e o olhou. Rafael, você está bem? Não, Rafael disse, com uma honestidade que o surpreendeu tanto quanto surpreendeu o advogado. Saiu do fórum sem dizer mais nada. Do lado de fora, o dia havia esquentado levemente. As calçadas do centro estavam movimentadas. Vendedores ambulantes, passageiros em trânsito, a cidade operando em seu ritmo indiferente de sempre. Rafael caminhou sem destino definido por alguns quarteirões, o paletó no braço, o celular na mão, sem olhar para a tela. Em algum ponto daquela caminhada sem rumo, algo que havia estado comprimido dentro dele por muito tempo, começou a se mover. Não explodiu, não veio à tona de forma dramática, como nas narrativas que ele havia construído mentalmente para si mesmo ao longo dos anos sobre quem era e como funcionava. Veio devagar, como uma pressão que encontra finalmente uma fissura e começa a passar através dela, em um fluxo lento e contínuo que não pode mais ser revertido. Ele pensou no jantar no Terraço Itália. Naquela frase que havia dito diante de 6 pessoas, que ela não acrescentava nada à discussão. E na resposta dela, tranquila, que a gentileza nunca é insignificante. Ele havia rido. Todos haviam rido, ou sorrido pelo menos, seguindo seu exemplo. E ela havia ficado sentada, sem rebater, sem se defender, com aquela expressão que ele havia interpretado como falta de recursos para responder e que agora reconhecia, com uma clareza que cortava, como a escolha de uma pessoa que não precisa se defender porque sabe quem é. Parou em uma padaria na Rua da Consolação e pediu um café. Sentou-se em um banquinho alto perto da janela, com a xícara entre as mãos, e ficou olhando para a rua por um tempo. Naquele momento, seu celular começou a vibrar. Uma mensagem de Henrique Drummond. Preciso te ligar. Urgente. Rafael olhou para a tela por alguns segundos. Depois, atendeu o telefone quando a ligação chegou, 30 segundos depois. Rafael! Henrique disse sem preâmbulo, com aquela seriedade de quem não está telefonando por rotina. Você sabe que a Vasconcelos tem uma participação cruzada com 2 dos nossos maiores fornecedores estratégicos?
Rafael fechou os olhos por um segundo. Agora sei, disse. André Salles esteve aqui esta manhã, não como investidor em potencial. Ele veio em caráter de mapeamento. Estava avaliando nossa estrutura. Para quem? Henrique fez uma pausa. Isso é o que eu preciso descobrir. Mas, Rafael, o nome Vasconcelos está aparecendo em lugares que eu não esperava. Se a ex-mulher tem conexão com esse grupo, precisamos entender o tamanho disso antes que... Henrique, Rafael interrompeu, com uma calma que surpreendeu os dois. Eu vou te explicar tudo pessoalmente, hoje à noite. Desligou. Terminou o café devagar. Deixou a xícara sobre o balcão e saiu de volta para a rua, onde São Paulo continuava sendo São Paulo, barulhenta e indiferente, cheia de histórias que se cruzavam sem que os personagens soubessem inteiramente uns dos outros. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, Rafael Monteiro estava andando sem ter certeza do caminho, e havia algo nessa incerteza que, embora doloroso, era também o primeiro passo verdadeiro que havia dado em direção a enxergar o mundo como ele de fato era, e não como ele havia decidido que deveria ser. Naquela tarde, enquanto Rafael tentava reordenar os fragmentos do que havia sido sua compreensão de si mesmo e do mundo ao redor, Luísa estava em um café no bairro de Pinheiros com Fernanda, tomando chá de erva cidreira e ouvindo música ao fundo, como se aquele tivesse sido um dia qualquer. Fernanda sabia que não havia sido, porque Luísa havia lhe contado sobre a audiência naquela manhã, mas também sabia que Luísa não precisava de consolação, não da forma convencional que a palavra implica. O que Fernanda não sabia, porque Luísa não havia dito ainda, era sobre a outra parte do que havia sido feito, a parte silenciosa, executada nos bastidores das semanas anteriores, que ninguém no tribunal havia visto e que raramente seria atribuída a ela, porque havia sido construída exatamente com esse objetivo. Havia coisas que Luísa fizera não por obrigação, nem por estratégia de imagem. Fizera porque era quem era, e quem era não mudava dependendo do quanto o outro a havia ferido. Isso, mais do que qualquer cifra ou sobrenome, era o que seu avô Arnaldo havia passado a vida inteira tentando ensinar, e que ela, finalmente, havia aprendido de um jeito que era completamente seu. Fernanda a olhou por sobre a borda da xícara com aquela atenção de amiga verdadeira. Você parece leve, disse. Estou, Luísa respondeu, e era simples e completamente verdadeiro. Ela havia feito sua escolha. Havia feito há muito tempo, na verdade, antes mesmo de conhecer Rafael, antes mesmo de chegar à cidade. Havia escolhido ser quem era inteiramente, sem concessões ao que os outros esperavam ou deixavam de esperar. E essa escolha, que havia custado 7 anos de casamento desgastante e incontáveis momentos de silêncio engolido, era também a única coisa que, agora que o poeira baixava, permanecia absolutamente intacta. Fernanda pediu a conta. Elas saíram para a calçada, onde o vento trouxe aquele cheiro de fim de tarde que só São Paulo tem, uma mistura de café, terra molhada de irrigação de calçada e o perfume indefinível de uma cidade de 20 milhões de histórias acontecendo ao mesmo tempo. Para onde você vai agora? Fernanda perguntou. Luísa sorriu. Para casa, disse. Tenho algumas coisas para resolver ainda. E tinha. Mas não eram as coisas que a maioria imaginaria. Eram as coisas silenciosas, as que não aparecem em audiências nem em documentos oficiais, as que se fazem porque se escolheu ser um certo tipo de pessoa e não outro. E essas, Luísa sempre havia sabido, eram as mais importantes de todas. Nos dias que se seguiram à audiência, Rafael Monteiro descobriu o que significa viver sob o peso de uma percepção que não pode ser desfeita. Não havia nada que ele pudesse fazer para reverter o que havia acontecido naquele tribunal. Não havia estratégia, discurso ou manobra que colocasse de volta no lugar os 7 anos de uma narrativa que havia construído sobre si mesmo e que agora, examinada à luz do que havia visto, apresentava rachaduras em todos os andares. Henrique Drummond foi ao escritório na manhã seguinte à audiência e os dois conversaram por quase 3 horas. Rafael contou tudo o que sabia, que na prática era o mínimo. O nome completo de Luísa, a conexão com Arnaldo Vasconcelos, o acordo pré-nupcial que havia assinado sem ler com atenção, a forma como os advogados dela,
haviam chegado ao tribunal sem que ninguém do lado de Rafael tivesse qualquer antecipação do que estava por vir. Henrique ouviu tudo sem interromper. Era um homem que havia aprendido ao longo de décadas de negócios que o silêncio durante uma narrativa difícil não era concordância nem condenação. Era apenas o respeito de deixar que as coisas fossem ditas por inteiro antes de qualquer avaliação. Quando Rafael terminou, Henrique ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela objetividade que era uma das características que Rafael mais havia admirado nele ao longo dos anos. O que você quer saber de verdade? Rafael o olhou. Se a empresa está em risco. Henrique balançou a cabeça lentamente. Não é isso que você quer saber. Você quer saber se ela tem interesse em nos prejudicar. A precisão daquela reformulação acertou Rafael como uma frase bem escrita acerta, com a incômoda clareza de algo que você sabia, mas não havia conseguido formular. Ele não respondeu imediatamente, porque responder significava admitir que a pergunta era essa, o que significava admitir que havia uma parte dele que compreendia a legitimidade de tal interesse, o que significava dar um passo em direção a uma honestidade sobre si mesmo que ainda doía de um jeito novo. Sim, ele disse finalmente, é isso que eu quero saber. Henrique se levantou, foi até a janela, olhou para a Faria Lima por alguns segundos. Então eu preciso te dizer uma coisa que André Salles me passou hoje cedo, em caráter absolutamente informal. Fez uma pausa. A Vasconcelos não tem nenhum movimento em relação a Monteiro. Nenhum. Segundo André, e ele tem acesso a esse tipo de informação de forma indireta, mas confiável, o nome da nossa empresa sequer aparece nas prioridades estratégicas deles para o próximo semestre. Rafael não disse nada. Rafael, Henrique continuou voltando para a cadeira. O que eu estou te dizendo é que ela não está te atacando. Nunca estava. A mulher entrou no tribunal com uma equipe do mais alto nível, apresentou documentação impecável, garantiu os direitos dela, que eram, a propósito, apenas os direitos dela, e saiu sem pedir mais do que isso. Eu sei, Rafael disse. Você sabe, Henrique repetiu, com uma entonação que não era crítica, mas que continha algo. A questão é o que você vai fazer com esse saber. Essa pergunta ficou no ar entre os dois por tempo suficiente para que o ruído da cidade lá embaixo preenchesse o silêncio com a sua textura familiar de buzinas, freadas e o zumbido constante de uma metrópole que não para. Rafael voltou para casa naquela tarde mais cedo do que o habitual. O apartamento na Vila Nova Conceição, que havia comprado 5 anos antes como declaração de chegada a um patamar que considerava merecido, parecia diferente sem que nada nele tivesse mudado. As mesmas paredes, os mesmos móveis escolhidos com critério de imagem e não de conforto, a mesma vista para o parque que havia sido um dos argumentos do corretor e que ele raramente olhava de fato. Sentou-se no sofá e ficou sem fazer nada por um tempo que não calculou. Sem o celular, sem abrir o computador, apenas sentado com o peso do dia e de tudo que o dia havia desdobrado. Pensou em momentos específicos dos 7 anos com Luísa. Não os grandes, não os que haviam sido marcados por conflitos ou por aqueles jantares tensos onde ele havia dito coisas que não deveriam ter sido ditas. Pensou nos pequenos. A forma como ela preparava o café pela manhã sem barulho, com aquele cuidado que ela tinha para tudo. A maneira como ouvia as pessoas na cafeteria, inclinando levemente a cabeça, como se o que elas diziam fosse genuinamente interessante. A vez em que ela havia ficado 3 horas ajudando uma colega de trabalho a organizar documentos para um processo de guarda, chegado em casa cansada e ainda assim perguntado como havia sido o dia dele. Ele havia respondido sem perguntar sobre o dela. Havia feito isso sistematicamente. Não por crueldade calculada, descobriu agora, sentado no sofá da sala, enquanto a luz do fim de tarde entrava pela janela e cobria o chão de um laranja morno. Por desatenção. Por ter construído uma hierarquia interna onde ele próprio ocupava o topo de forma tão naturalizada que o espaço para enxergar o outro havia simplesmente se fechado sem que ele percebesse. O celular vibrou na mesa de centro. Uma mensagem de Reston sobre documentos de atualização de registro. Ele pegou o aparelho, respondeu em 3 linhas e o pousou de volta.
Depois ficou olhando para ele por um momento. E então abriu o aplicativo de mensagens, foi até o nome de Luísa e ficou com o cursor piscando no campo de texto por um tempo longo. Não digitou nada. Fechou o aplicativo, porque havia coisas que não podiam ser resolvidas com uma mensagem e que talvez não pudessem ser resolvidas de forma alguma, ao menos não da forma que ele havia imaginado resolver coisas a vida toda, com eficiência, com palavras certas, com o movimento correto no momento certo. Havia coisas que simplesmente precisavam de tempo, e Rafael Monteiro, pela primeira vez em muito tempo, estava disposto a deixar o tempo passar sem tentar controlá-lo. Na semana seguinte, ele fez algo que não fazia havia meses. Chegou ao escritório às 10 da manhã em vez das 7, passou pela cozinha compartilhada e preparou o próprio café antes de se sentar à mesa. Uma das analistas mais jovens da equipe, uma moça chamada Carolina, que havia entrado na empresa há 3 meses, estava sentada em um dos banquinhos ao lado da janela, com um caderno aberto, e parecia estar travada em algum problema. Rafael se sentou do outro lado e, contrariando todos os seus hábitos recentes, perguntou o que era. Ela explicou levemente surpresa com a pergunta que estava tentando estruturar uma apresentação para um cliente menor e não conseguia encontrar o ângulo certo. Eles ficaram 40 minutos conversando sobre isso. Rafael sugeriu, ela questionou, ele reconsiderou, ela ajustou. Ao final, a estrutura estava boa. Enquanto subia para seu andar, Rafael pensou que havia 40 minutos que não eram sobre ele, e que esses tinham sido estranhamente dos 40 minutos mais produtivos da semana. Não era uma redenção, era apenas um começo de compreensão. E começos, como ele estava aprendendo lentamente, sempre são menores do que o que virá depois, mas são a única forma honesta de chegar lá. 3 semanas depois da audiência, um e-mail chegou ao escritório de Henrique Drummond às 8h40 da manhã. O remetente era um escritório de advocacia de Amsterdã, que Henrique reconheceu imediatamente como vinculado ao fundo de André Salles. O e-mail era curto e objetivo. Havia interesse em uma reunião exploratória para discutir possibilidades de parceria estratégica entre o fundo e a Monteiro Participações. Sem compromissos, sem agenda prévia. Apenas conversa. Henrique leu o e-mail 3 vezes antes de encaminhá-lo para Rafael com uma única linha de comentário. Leu? Rafael leu. Ficou olhando para a tela por um tempo. Depois caminhou até a janela do escritório e olhou para a Faria Lima lá embaixo com aquela mistura de emoções que havia se tornado familiar nas últimas semanas. Gratidão por algo que não sabia nomear, desconforto diante de um padrão que estava aprendendo a reconhecer em si mesmo e uma curiosidade nova sobre o que viria a seguir. A reunião com André Salles aconteceu 10 dias depois, em um hotel nos Jardins. André chegou acompanhado de um assessor e cumprimentou Rafael com a cordialidade discreta de quem sabe mais do que diz e não sente necessidade de demonstrar isso. Conversaram por 2 horas sobre mercado, sobre perspectivas, sobre o posicionamento da Monteiro em um setor que estava em transformação acelerada. André fez perguntas precisas. Rafael respondeu com mais honestidade do que o habitual, porque havia algo na presença daquele homem que tornava a performatividade desnecessária. No final da reunião, enquanto se levantavam, André disse algo que Rafael não esperava. A Luísa sempre falou bem de você, sabe? Mesmo nos momentos mais difíceis. Rafael ficou parado por um segundo. Você a conhece há muito tempo? Desde que ela tinha uns 20 e poucos anos, André disse, com aquele sorriso de quem guarda histórias que prefere não detalhar. É uma pessoa extraordinária, do tipo que não aparece com frequência. Saiu da reunião e Rafael ficou sozinho na sala por alguns minutos antes de ir embora. A informação de que Luísa havia falado bem dele mesmo nos momentos mais difíceis chegou de um jeito que ele não esperava, como algo que não encaixava na narrativa que havia construído para tornar o fim do casamento mais fácil de suportar. A narrativa de que ela era passiva, sem profundidade, sem substância real. Essa narrativa havia sido necessária para ele por um tempo. Agora, havia simplesmente parado de funcionar. Na mesma semana,
Rafael teve uma conversa que não havia planejado. Estava saindo tarde do escritório quando cruzou com Diego, um dos analistas mais antigos da equipe, que estava na empresa havia quase 4 anos e que era, na avaliação de Rafael, um dos profissionais mais competentes do time. Diego estava com a expressão de quem carregava algo pesado e Rafael, que em outros tempos teria passado reto, parou. "Tudo bem?" Diego olhou como se não esperasse a pergunta. "É que recebi uma proposta de outra empresa, Dr. Rafael. Boa proposta, mas não quero sair daqui. Só que financeiramente está difícil segurar." Rafael o ouviu, por inteiro. Fez perguntas. Diego respondeu com aquela franqueza de quem não tem certeza se está cometendo um erro ao ser honesto, mas decide arriscar. Rafael garantiu que haveria uma revisão de remuneração até o fim do mês. Diego saiu do corredor com uma expressão aliviada. Rafael ficou parado por um momento e percebeu que aquela conversa havia custado 15 minutos e havia quase certamente preservado algo que levaria anos para ser substituído, se perdido. Perguntou-se quantas outras conversas desse tipo havia deixado de ter por considerar que tinha coisas mais importantes para fazer. Eram os pequenos reajustes, as calibragens silenciosas de uma bússola que havia ficado descalibrada por tempo demais. Não havia um momento único de transformação, nenhuma epifania cinematográfica que reorganizasse tudo de uma vez. Havia apenas dias consecutivos em que ele escolhia, uma vez de cada vez, enxergar o que estava na sua frente, em vez de apenas o que havia decidido previamente que deveria estar lá. Numa quinta-feira de manhã, Rafael passou pela cafeteria Grão Nobre. Não havia planejado. Estava a caminho de uma reunião no Itaim Bibi e a rota passou pela frente do lugar onde, 7 anos antes, havia pedido o primeiro expresso duplo sem açúcar de uma série que havia mudado a direção da sua vida sem que ele soubesse naquele momento. Entrou. Sentou-se em uma das mesinhas de mármore branco. Uma atendente diferente, uma moça jovem com o cabelo preso, veio até ele com aquele sorriso treinado, mas genuíno, que o lugar havia preservado ao longo do tempo. Pediu um expresso duplo sem açúcar. O café chegou com um crema perfeito, à temperatura certa, numa xícara aquecida. Rafael o tomou devagar, olhando pela janela para a calçada onde as pessoas passavam no ritmo matinal de quem já tem o dia organizado na cabeça. E pensou em Luísa fazendo exatamente isso por anos, naquele mesmo balcão, com aquela atenção que ela dedicava a tudo. Não porque fosse obrigada, porque era quem era. Deixou uma gorjeta generosa, agradeceu à atendente pelo nome que estava no crachá e saiu para a calçada com aquele pensamento ainda ressoando. O tipo de pensamento que não resolve nada imediatamente, mas que vai mudando aos poucos a forma como você vê o que está ao redor. Atravessou a rua, checou o horário no celular e caminhou em direção à reunião com passos que eram, na medida do que é possível perceber em si mesmo, levemente diferentes dos de antes, menos urgentes, mais atentos. Como os de alguém que está começando aos 50 e poucos passos do caminho, a olhar para o chão onde está pisando em vez de apenas para onde quer chegar. Naquela mesma manhã, do outro lado da cidade, no escritório que havia montado no seu apartamento dos Jardins, Luísa revisava os últimos relatórios que sua equipe havia preparado sobre os movimentos do Grupo Vasconcelos no Brasil. Havia uma série de decisões que precisavam de sua atenção nas próximas semanas, investimentos em infraestrutura educacional no Nordeste que eram uma prioridade pessoal, além de uma parceria com uma organização de microcrédito que havia iniciado meses antes e que começava a mostrar resultados concretos. Havia também na pasta sobre a mesa um conjunto de relatórios que ninguém havia pedido a ela para produzir e que ela havia encomendado por iniciativa própria. Um mapeamento detalhado da situação financeira dos funcionários que a Monteiro Participações havia deixado em situação vulnerável após reestruturações recentes. Eram 17 pessoas. Ela conhecia os nomes de memória. Tinha sido uma decisão tomada semanas antes da audiência, quando ainda havia incerteza sobre como tudo se desdobraria. Não havia mudado depois. Decisões desse tipo, em Luísa,
Não dependiam de resultados externos para se manterem firmes. Dependiam apenas de quem ela havia escolhido ser. Fechou a pasta, tomou o último gole do café e abriu a janela. A figueira da calçada balançava levemente com o vento da manhã. São Paulo, do alto do terceiro andar, tinha aquela aparência paradoxal de caos organizado, barulhenta e ao mesmo tempo funcionando, como uma máquina enorme que ninguém projetou inteiramente, mas que, de alguma forma, segue em frente. Ela sorriu para a figueira, que não precisava de aprovação para continuar sendo o que era, e voltou ao trabalho. 2 meses depois da audiência, um envelopinho chegou aos cuidados do Dr. Cláudio Parente, endereçado a Luísa Vasconcelos. Era de papel reciclado, fechado com lacre azul, sem ornamentos. Dentro havia uma folha dobrada em 3 partes, com apenas algumas linhas manuscritas. Soube por acaso que 17 pessoas continuam empregadas porque alguém que eu não merecia escolheu agir de forma que eu nunca teria escolhido. Não sei o que dizer sobre isso. Talvez não haja nada para dizer. Mas precisava que você soubesse que eu sei. Não havia assinatura. Mas Luísa reconheceu a letra que havia visto durante 7 anos em bilhetes de agenda e listas de supermercado e anotações rápidas deixadas na geladeira nos primeiros tempos. Ela dobrou a folha de volta, guardou no envelope e o colocou na gaveta da escrivaninha. Não respondeu. Não havia necessidade de responder. A comunicação havia sido feita e recebida. O que cada um faria com ela dali em diante era a responsabilidade de cada um. O que Rafael havia descoberto, no período que se seguiu à audiência, e que continuou nos meses posteriores como uma compreensão que se alargava devagar sem que ele pudesse datar o momento em que havia começado, era o seguinte: que havia passado 7 anos ao lado de alguém que possuía uma forma de inteligência que ele não sabia reconhecer porque nunca havia sido ensinado a reconhecê-la. Não a inteligência de acumular, de crescer, de ocupar espaço. A inteligência de perceber, de escolher, de abrir mão do que poderia ter, e não ter apenas porque o ter não era a métrica mais importante. Luísa havia podido destruí-lo. Tinha recursos para isso de sobra, não apenas financeiros, mas em termos de influência, de conexões, de posicionamento estratégico num mercado onde o nome Vasconcelos abria e fechava portas com uma facilidade que ele levaria décadas para compreender plenamente. E havia escolhido não fazer isso. Havia escolhido, em vez disso, proteger pessoas que ela nem conhecia pessoalmente, apenas porque eram pessoas e porque estavam vulneráveis e porque havia algo nela que respondia ao que é vulnerável. Não com indiferença ou com oportunismo, mas com ação concreta e silenciosa. Ele havia passado 7 anos chamando isso de fraqueza. Essa foi de todas as coisas que compreendeu naquele período, a que custou mais a digerir. Não porque fosse a maior, mas porque revelava o tamanho da distância entre quem ele havia acreditado ser e quem ele de fato era. E essa distância, uma vez percebida, não pode ser ignorada. Ela passa a ser o ponto de partida de qualquer movimento honesto que se tente fazer dali em diante. Luísa, naquele mesmo período, não pensava em Rafael com frequência. Pensava nas 17 pessoas, cujos contratos havia garantido por meio de uma estrutura de investimentos indiretos que levaria alguns anos para revelar sua origem, se é que algum dia revelaria. Pensava no projeto educacional no Nordeste, que estava em fase de implantação e que havia contrariado a opinião de 2 conselheiros do grupo que consideravam o retorno financeiro insuficiente para justificar a escala. Ela havia mantido o projeto, porque havia aprendido com Arnaldo que retorno financeiro é uma das formas de retorno, não a única, e que as decisões mais duradouras raramente são as mais rentáveis no curto prazo. Pensava também às vezes na cafeteria do Itaim Bibi, no cheiro de café da manhã, no barulho das xícaras, nos aposentados da mesa da janela que debatiam futebol com seriedade de estadistas. Em algum momento, ela voltaria para aquele lugar, não para trabalhar atrás do balcão, mas para tomar um café e lembrar que havia sido feliz ali de um jeito simples e real, e que essa felicidade simples havia sido mais honesta do que muita coisa que veio depois.
A cidade seguia ao redor de tudo isso com sua indiferença característica. São Paulo não celebra nem lamenta, apenas continua com seus 20 milhões de histórias simultâneas, cada uma convicta da própria centralidade, nenhuma sabendo completamente o que acontece nas outras. No final, o que ficou daquela história não foi a revelação da fortuna, embora tenha sido essa a parte que, caso alguém soubesse, lembraria primeiro. O que ficou foi algo mais quieto e mais fundo. A imagem de uma mulher que teve todos os motivos para agir de determinada forma e escolheu outra. Não porque fosse ingênua, não porque não soubesse o que tinha nas mãos, mas porque havia decidido, muito antes de qualquer divórcio ou audiência, que o tipo de pessoa que queria ser não dependia do que o outro merecia ou deixava de merecer. E essa decisão tomada em silêncio e mantida em silêncio era a coisa mais poderosa que havia naquela história inteira, mais do que qualquer número, mais do que qualquer herança, mais do que qualquer reviravolta. Porque o poder verdadeiro, como Arnaldo Vasconcelos havia ensinado à neta numa tarde de domingo há muitos anos, nunca precisa ser demonstrado. Ele simplesmente existe, e os que estão perto o sentem, mesmo quando não conseguem nomear o que estão sentindo. Arnaldo soube do resultado da audiência pelo próprio Valdemar, na mesma tarde em que tudo aconteceu. Ouviu o relato com a calma de quem há muito havia deixado de se surpreender com o que as pessoas fazem quando o poder se revela. Perguntou apenas uma coisa, como Luísa estava. Valdemar respondeu que ela estava bem, serena, como sempre. Arnaldo desligou o telefone e ficou sentado por alguns minutos no escritório de Zurique que havia ocupado por décadas, com a vista para os Alpes ao fundo e aquele silêncio particular das altitudes. Pensou na menina que havia chegado à sua casa sem pais, com uma mala pequena e olhos enormes que não pediam nada, apenas observavam. Pensou em quantas vezes havia tentado ensiná-la o que era o mundo real, e em quantas vezes havia sido ela a ensiná-lo, sem saber, sem intenção, apenas sendo quem era com uma constância que ele admirava há décadas. Nenhuma das coisas que havia construído ao longo da vida lhe dava mais orgulho do que isso. Não os números, não os edifícios, não os contratos ou os mercados conquistados, mas a certeza de que aquela menina, agora mulher, havia entendido a única coisa que ele havia tentado transmitir com toda a vida que havia vivido. Que o caráter, quando é real, não varia com as circunstâncias. Ele se mantém firme tanto no balcão de uma cafeteria quanto em uma sala de audiência, tanto em dias de amor quanto em dias de traição, tanto quando há razão para ser generoso quanto, e especialmente, quando não há. Luísa nunca soube desse pensamento do avô. Ele não era do tipo de homem que verbaliza a admiração de forma direta, mas soube, por outros meios, da forma indireta como as coisas mais importantes sempre chegam, que Arnaldo havia comentado com Valdemar, em algum momento após o encerramento do processo, que a herdeira do grupo Vasconcelos havia tomado decisões que ele não havia sido capaz de tomar em situações análogas quando tinha a idade dela. Essa informação chegou a Luísa por meio de Valdemar semanas depois, dita de passagem como se fosse pouca coisa. Ela guardou em silêncio, não disse nada, mas ficou com ela por muito tempo, aquecendo um lugar dentro de si que raramente precisava de aquecimento externo, mas que, quando recebia, reconhecia com gratidão. Havia no fim de tudo uma simplicidade no que havia acontecido que poderia passar despercebida para quem buscasse a grandiosidade nos lugares óbvios. Não havia batalha épica, não havia confronto dramático de grandes forças opostas. Havia apenas uma mulher que havia escolhido, repetidamente e em silêncio, ser quem era. E essa escolha, acumulada ao longo de anos e de um processo doloroso e de um tribunal e de semanas de reorganização interior, havia produzido algo que nenhuma estratégia poderia ter calculado. Uma transformação genuína no único lugar onde transformações genuínas acontecem, por dentro, a partir de uma percepção que não pode mais ser desfeita. Fim da história. Queridos ouvintes, a história de Luísa e Rafael nos lembra que grandeza de caráter é sempre maior do que grandeza de patrimônio
e que a gentileza, quando escolhida conscientemente diante de quem a desprezou, é o ato mais corajoso que existe. Se essa narrativa tocou algo em você, se em algum momento você se reconheceu ou reconheceu alguém que conhece nessas páginas, então ela cumpriu seu propósito mais fundo. Nos encontramos aqui toda semana com histórias que exploram exatamente isso. A complexidade silenciosa da vida real, as escolhas que definem quem somos, os momentos em que o caráter se revela sem aviso. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sino para não perder nenhum episódio. Deixe seu like porque ele nos diz que valeu a pena e nos conte nos comentários. Qual personagem desta história ficou mais com você? Luísa, que escolheu a bondade quando tinha todo o direito de não escolher? Ou Rafael, que começou a enxergar o que sempre esteve diante dele? A resposta de vocês é o que mantém essas histórias vivas. Até a próxima.